Bom, segunda parte do capítulo 8, a gente vai começar falando primeiramente sobre inclinação e coeficiente angular. Vamos entender direitinho o que é isso. Coloquei aqui essa foto, né, que está aí no livro de vocês, para dar uma ideia assim bem intuitiva do que vem a ser inclinação. Então definimos como coeficiente angular ou declividade, também se usa essa palavra aqui, de uma reta R de inclinação alfa, né, que é o ângulo de inclinação, com alfa diferente de 90 graus, aquilo que eu acabei de falar, tá? Faça uma correção aí no livro, aí está escrito A diferente de 90, não é, é alfa diferente de 90, tá? Então, o valor M, tá, que a gente vai ver agora onde é que aparece esse M aqui, o valor M que é calculado por M igual a tangente de alfa, tá? Então a gente vai precisar rever aí aquela tabelinha de ângulos notáveis. Eles estão lembrados, né? Vocês memorizaram e tudo. Muito bem, é a hora da gente usá-la agora. Bom, temos aqui um desenho onde temos uma reta R que ela intercepta o eixo X formando um ângulo de 30 graus. Aí qual é a inclinação? Qual é o coeficiente angular, melhor dizendo, né? Qual é o coeficiente angular desta reta R? É só, conforme a gente viu na definição, né? M é igual a tangente de alfa, tá? É a tangente de 30, que você lembra de cor, porque você sabe de cor aquela tabelinha dos ângulos notáveis. 30 é um ângulo notável, e a tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Então a gente diz que o coeficiente angular desta reta aqui, que faz um ângulo de 30 graus, é raiz de 3 sobre 3. Seria, então, o coeficiente angular desta reta R. Na letra B temos um outro caso, olha, agora é 135. Ei, professor, mas lá naquela tabela de ângulos notáveis não tem os 135 graus. Mas você sabe que 135 graus, olha, se você calcular o complemento dele, né? Então vai dar aqui 180 menos 135. Quanto é que vai dar aí? 180 menos 135 vai dar 45 graus. Aí 45 tem lá na tabela de ângulos notáveis, cuja tangente é igual a 1, né? Mas assim, a gente sabe, né? A gente viu no primeiro semestre que neste caso, como ele está passando de 90 graus, então a tangente vai ter um sinal negativo. Então, ao invés de 1, é menos 1. Tá? A tangente de 45 é 1, mas a tangente de 135 é menos 1. Tá bom? Na letra C, dá para observar que o ângulo formado entre esta reta T e o eixo X é zero, né? Ele não tem inclinação nenhuma. E quanto é a tangente de zero? É zero. Então, o coeficiente angular da reta T é zero. E quando for o caso de o ângulo, né, não for um desses ângulos da tabela de ângulos notáveis, né, é isso que a gente vai ver aí, como é que a gente pode calcular. Então, considere os pontos A, está aqui o ponto A, de coordenadas x, a, y, a, e B, de coordenadas x, b, y, b, está aqui, olha, x, b e y, b, que pertencem à reta R, que é essa daqui. Se a reta forma um ângulo alfa, com o eixo das abscissas, está aqui, olha, então o mesmo ângulo será encontrado no triângulo ABP. ABP. Né? Então este ângulo aqui é igual a este aqui. Ou melhor dizendo, este aqui, né, é igual a este. Né, por uma propriedade que a gente viu também no ensino fundamental, né, de um feixe de retas paralelas cortadas por uma transversal, né? Então ele vai determinar aqui, olha, esses ângulos colaterais internos, né, congruentes, de mesma medida. Muito bem, com base nisso, a gente vai então calcular qual é o coeficiente angular desta reta R. Bom, como formou aqui um triângulo retângulo, tudo fica mais fácil, né? A tangente do ângulo alfa vai ser, olha, o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Vocês lembram disso lá do nono ano, né? Agora, qual é a medida do cateto oposto?
Ora, é essa distância daqui até aqui. E qual é essa distância? YB menos YA. É esse mesmo tamanho que está aqui. Dividido pelo cateto adjacente. Mesmo procedimento. É a distância daqui até aqui. E quanto é? XB menos XA. Tá? Então, está aqui. Olha, o coeficiente angular vai ser YB menos YA dividido por XB menos XA. Tá? A gente faz de uma maneira abreviada, né? Usando a letra delta. Delta é para diferença, subtração, né? Usado em matemática, em física. Então a gente faz o delta do y, né? Que é isso aqui, ó, YB menos YA, dividido pelo delta x, que é XB menos XA. Tá? Em suma, divide esta medida por esta medida aqui e a gente vai encontrar o coeficiente angular. Vamos ver através de exemplos, né? Aqui, molinho, esse aqui é com ângulos da tabela de ângulos notáveis. Né? Na letra A, a gente tem um ângulo de 45 graus. Então, qual é o coeficiente angular desta reta R? A tangente de 45. E quanto é a tangente de 45? É 1, aqui. Né? Agora, aqui, 120 graus. Professor, esse caso também não tem lá na tabela. Aí, de novo, a gente vai usar aquele recurso. Né? 120 para chegar em 180 está faltando quanto? 60. E 60 tem na tabela de ângulos notáveis? Tem. E quanto é a tangente de 60? Raiz de 3. Então a gente vai considerar como menos raiz de 3. Tá? É só colocar um sinal de menos na frente. Então a tangente de 120 é menos raiz de 3. Ou seja, o coeficiente angular desta reta S vale menos raiz de 3. Agora, neste caso aqui ele não deu ângulo nenhum. Né? Ele só deu as coordenadas dos pontos A e B. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer o que a gente acabou de ver, né? Que é esse cálculo aí, considerando aquele triângulo retângulo. Tá? Então é só completar aqui, olha, e fazer aquilo que eu falei para vocês. Ó, esta medida dividida por esta medida. Então é o delta y dividido pelo delta x. Tá? Então o y de b, aliás, né, o y de b, que é 4, né, menos o y de a, vai dar 4 menos 1, dividido por 7 menos 3. 4 menos 1 dá 3, 7 menos 3 dá 4, 3 quartos, né, 0,75. Então é o coeficiente angular desta reta aqui. Tá? É só exercitando mesmo, né, para a gente ficar assim, fera nisso. Daqui a pouco eu vou passar aí uma lista de exercícios aí para vocês fazerem. Agora, equação fundamental da reta. Eu falei no vídeo anterior que neste vídeo atual a gente iria falar sobre outras formas de equação da reta, né? Então vamos começando aqui pela forma chamada ponto e coeficiente angular. Agora que a gente já sabe o que é coeficiente angular, podemos falar desta forma aqui, que é conhecida como equação fundamental da reta. Quando queremos obter a equação de uma reta não perpendicular ao eixo x, tá? Não pode ser aquela reta vertical, né? Da qual conhecemos apenas um ponto. Veja, no vídeo anterior a gente conhecia 2 pontos e então obtinha a equação geral da reta. Agora aqui a gente está propondo essa situação. A gente conhece apenas um ponto e também o coeficiente angular m. Como é que a gente vai conseguir descobrir qual é a equação da reta diante dessa situação? Bom, a gente vai fazer escrevendo assim, olha, y menos y0 igual a m vezes x menos x0. Caramba, professor, não entendi nada. Bom, o m você já sabe, é o coeficiente angular. A gente acabou de ver como é que se calcula ele. Agora, y e x são as coordenadas genéricas, né? É apenas a letra mesmo que a gente vai usar, a letra x e a letra y, para formar a equação. Agora, y0 e x0, né, conforme eu falei da outra vez, né, no outro vídeo, são um ponto conhecido, que é o ponto dado, tá aqui, olha, ponto x0, y0. Tá? Então, se a gente tiver um ponto conhecido e o coeficiente angular conhecido, a gente monta esta expressão aqui e vamos conseguir obter a equação da reta. Vamos ver como é que a gente faz isso aqui. Obtenha a equação geral da reta
que passa pelo ponto 6, 1, olha aí, ele deu um ponto conhecido, e tem coeficiente angular m igual a 2/3. Então, exatamente o que eu acabei de dizer. Ele deu um ponto, deu um coeficiente angular e está pedindo para a gente obter a equação geral da reta. Tá? Então, usando aquela expressãozinha, olha, y menos y0 é igual a m que multiplica x menos x0, é só a gente fazer as substituições adequadas. Né? Então, vai ser y menos y0. Quem é y0? É 1. Né? O y do ponto dado é 1. Então, vai ficar y menos 1. Vezes m, que é o coeficiente angular. Quanto é? 2/3. Ele deu aqui, 2/3. Vezes x menos x0. Quem é o x do ponto dado? É o 6. Então, vai ficar x menos 6. Agora é só fazer as contas, né? Fazendo as continhas aqui e tal, distribuindo, passando para o outro membro, etc. A gente chega, então, nesta equação aqui. Tá? Eu peço que esses exemplos vocês anotem aí no caderno e façam junto também, tá? Eu falo assim rápido e tal, mas você tem todo o direito aí de pausar o vídeo, né? E para dar tempo de copiar no seu caderno direitinho, tá bom? É importante que você faça isso. Mais um exemplo. Obtenha a equação geral da reta R que está representada no gráfico ao lado. Poxa, professor, mas agora ele não deu o ponto, não deu o coeficiente angular, não sei mais o que. Bom, mas ele deu uma figura. E é a partir dessa figura que a gente vai tirar as informações dadas. Tá? Por exemplo, o ponto que foi dado, a gente vai considerar este ponto aqui, olha, que é o ponto onde ele corta, né, a reta corta o eixo Y. Ah, professor, por que você não usou esse ponto aqui? Porque aqui eu não tenho coordenadas. Aqui eu tenho. Né? E quais são as coordenadas? Bom, neste caso aqui deste ponto que eu estou mostrando aqui, o x vale 0. E o y vale 4. Tá? Então está aqui, 0,4. E qual é o coeficiente angular? O coeficiente angular é a tangente de 135. Né? A gente já viu a tangente de 135, né? 135 para 180 falta 45. Então vai ficar menos 1. Tá certo? Olha aqui, a tangente de 135 igual a menos 1. Então é só escrever, né? Conforme a gente já sabe. Substituindo nessa fórmula aqui os valores que a gente anotou, vai obter, e fazendo os cálculos e tal, vamos obter esta equação aqui, x mais y menos 4 igual a 0, que é a equação geral desta reta que passa aqui. Tá? Parece que é difícil assim e tal, mas eu sei, eu tenho certeza que se você fizer o exercício, anotar os exemplos aí no seu caderno e resolvê-los, você vai entender isso aí claramente, tá bom? Bom, as outras formas de equação da reta. Até agora a gente viu a equação geral da reta, que foi vista no vídeo anterior, a equação fundamental da reta, que é essa que a gente acabou de ver agora, né, que é a forma ponto coeficiente angular, né, tá aqui. Mas ainda existem outras formas. A equação reduzida da reta, que a gente chama também de forma inclinação e corte, tá? A equação segmentária da reta e equações paramétricas da reta. Essas duas últimas não são muito usadas, não. Nem muito conhecidas. Mas essas três primeiras aqui, essa a gente já viu, essa a gente acabou de ver, e essa que a gente vai ver agora, que não é difícil, vocês vão lembrar que ela já é familiar de vocês, tá? São as três assim mais utilizadas. E a que mais aparece aí nos exercícios, na lista de exercícios aí do livro de vocês. Tá? Começamos então com a forma inclinação e corte. A forma dela é essa daqui, o y de um lado e do outro lado, né, do outro membro da igualdade, temos mx mais n. Esse m você já sabe, que é o coeficiente angular. Agora, esse n aqui a gente vai entender agora. É só você lembrar, olha, de uma coisinha que você já viu aí lá desde o ensino fundamental. 9º ano, melhor dizendo. Né? Olha só, lá a gente falava f de x é igual a ax mais b, representando uma função de primeiro grau, cujo gráfico é uma reta. Né? E a gente dizia lá que o a era o coeficiente angular, né? E o b era o coeficiente linear. É exatamente isso que a gente está vendo agora. Tá? Só que agora a gente não está mais falando de função, a gente está falando de equação da reta. Tá? Então, vamos ver direitinho aqui, lembrando, né? Aqui, ó, o y, perdão, o b, ou no caso aqui, no nosso caso, que é o n,
é o coeficiente linear. E o que é isso? É exatamente o ponto onde a reta intercepta o eixo y. Então, o númerozinho que estiver aqui na sua expressão vai ser exatamente o númerozinho correspondente aqui do eixo y, onde a reta corta o eixo y. Tá aqui neste outro exemplo, ela está cortando aqui, né, na porção positiva do plano, tá? Nesse ponto N aqui. E aqui também, no caso desta reta horizontal. Tá? Então, se a inclinação da reta for entre 0 e 90 graus, que é este caso aqui, né? Então o coeficiente angular, ou seja, o númerozinho que vai ficar aqui antes do x, será positivo, será maior que zero. Né? Do contrário, se o ângulo, né, for entre 90 e 180, ela vai ter esse aspecto aqui. A inclinação dela será negativa. Né? O coeficiente angular, melhor dizendo, será negativo, menor que zero. O númerozinho que vai aparecer aqui vai ser um número negativo. E no caso dela ser paralela ao eixo x, ou seja, ela não tem inclinação nenhuma, o coeficiente angular dela vai ser igual a zero, neste caso aqui. Tá bom? Então, sendo igual a zero, isso aqui vai desaparecer e vai ficar y igual a n. Vamos ver melhor através de exemplo, essa questão resolvida. Considerando a reta R que passa pelos pontos A e B, com essas coordenadas aqui, determine a equação reduzida da reta. Olha, não é a equação geral da reta, ele está pedindo a equação reduzida, essa que a gente acabou de ver. Tá? Só que a gente não dá para chegar lá diretamente a partir dessa informação e obter a equação reduzida. Então, primeiro a gente vai passar pela equação geral, calculando como vocês já sabem fazer, né, calculando o determinante, igualando a zero, aí encontra a equação geral e depois, a partir da equação geral, a gente obtém a forma reduzida. Como, professor? Isolando o y, né, deixando o y do lado esquerdo e tudo que não é y a gente passando para o lado direito e fazendo os ajustes de sinal, né, porque o y aqui está negativo. Né? Mas quando a gente passar todo mundo para o outro lado, a gente pode multiplicar a expressão toda por menos 1 e ele vai ficar positivo. Aí a gente chega na forma reduzida, que é essa daqui, y igual a 3x menos 5. Tá? Tente fazer os passos intermediários daqui para chegar aqui, tá? No seu caderno. Vamos ver então essa segunda resolução. Né? Dessa vez a gente não vai usar o determinante. Vamos usar uma outra técnica. Observa que nós queremos obter a equação reduzida. A equação reduzida tem este formato aqui, y igual a mx mais n. Bom, o y e o x a gente pode obter a partir dos pontos dados, mas o m e o n nós não temos. Então, teremos que formar duas equações, porque são duas letras, né? Formamos duas equações e montamos um sistema. Olha, y é igual a m vezes x mais n. Quem é y? Menos 2. Quem é x? É 1. Ok, já tenho a minha primeira equação. Agora a segunda. Y é igual a m vezes x mais n. Quem é y? 4, está aqui no ponto B. Quem é x? 3, está aqui no ponto B. Montamos a segunda equação. Arrumamos a equação direitinho, né? Colocando os termos, né, nesta ordem aqui, as letras do lado de cá e o que não são os termos independentes do lado de cá. E montamos esse sisteminha aqui, formando a equação 1 e a equação 2. Agora, a partir daqui, né, você vai usar as técnicas que você tiver. O autor aqui do livro, ele usou a técnica de adição, né, mas ele chama aqui de subtrair, né, a mesma coisa, né, é uma adição algébrica. Então, tanto faz aqui. Ele vai subtrair a equação 2, né, pela equação 1. Né. Então, veja, 3m menos m deu 2m. Quando ele faz n menos n, vai dar 0, ele nem escreveu aqui. E 4 menos 2, aliás, 4 menos menos 2, vai dar mais 6. Então, 2m igual a 6,
Logo, passando 2 para o lado de cá, né, m vai valer 3. Então, substituindo esse m que ele acabou de encontrar na equação 1, que é essa daqui, no lugar do m ele coloca o valor 3, tá? E resolvendo, a gente descobre que n vale menos 5. Portanto, né, é só voltar à forma geral da equação reduzida e, no lugar do m, colocar 3, no lugar do n, colocar menos 5. E fica assim, y igual a 3x menos 5. Deu para entender direitinho aí? Muito bem. Uma observação sobre essa equação reduzida. Toda reta pode ser representada pela equação geral, que é essa aqui, que a gente já sabe, já conhece. No entanto, quando a reta não é paralela ao eixo y, né, o caso com b diferente de zero, podemos representá-la pela equação reduzida quando isolamos a variável y. Tá? Então, quando o b for diferente de zero, né, então a gente, da equação geral, né, a gente pode representá-la pela equação reduzida. Como? Como é que a gente faz isso? A gente pode isolar, né, o y a partir da equação geral, né, dividir toda a expressão por b. Então, o termo m, que é o coeficiente angular, vai ser menos a dividido por b. Olha, o a dividido por b, mas com um sinalzinho de menos aqui, né? Isso vai ter que fazer o jogo de sinal direitinho. Vezes x menos c dividido por b. Ou seja, o n vai valer c dividido por b. É o c da equação geral dividido por b da equação geral. Então, a gente vai obter o coeficiente angular. Tá? Isso aqui eu deixei aqui em vermelho para vocês corrigirem aí no livro, que também está errado aí. Agora, vamos ver agora duas formas de equação que não são muito usadas não, mas eu vou citar aí para vocês. Uma delas é a equação segmentária da reta. É interessante ela. Ela se aplica nesses casos em que a reta, assim, a gente tem a informação de um gráfico, né? E ocorre exatamente isso. A gente tem as coordenadas dos pontos em que a reta corta os eixos x e y. Está aqui. Então, aqui vai ser, o x vai valer 0, o y vai valer a medida que estiver aqui, que está sendo representado pela letra Q, genericamente. E neste outro ponto, onde ela corta o eixo x, mesma coisa, só que agora o x vai valer a medida P e o y vai valer 0, que é esse daqui. A gente vai obter esta equaçãozinha interessante, chamada equação segmentária da reta. Por que eu estou falando interessante? Porque você vai olhar para o gráfico e já vai ser capaz de escrevê-la, somente com base nas informações dos pontos P e Q. Tá? Vamos ver um exemplo aqui. Olha. Eu estou vendo o gráfico, eu tenho os pontos P e Q, olha, os pontos que cortam, onde a reta corta os eixos coordenados, e eu já posso escrever a equação segmentária. Como assim? Olha, vai ser x sobre 5, olha, ela está aqui pertinho, olha, x sobre 5 mais y sobre 3 igual a 1. Vai ser sempre igual a 1, tá? É só fazer isso, ó. X sobre o ponto que estiver aqui. Então, vai ser x sobre 5 mais y sobre o ponto que estiver aqui. Nesse caso, y sobre 3 igual a 1. E a gente já obteve a equação segmentária. A partir daqui, a gente pode escrever outras equações, a equação geral, a equação reduzida, não tem problema nenhum. Tá? Um outro tipo de equação, na verdade aqui está até no plural, porque é assim mesmo no plural. Equações paramétricas da reta. Equações porque são duas. Tá? Ela é genericamente representada dessa maneira aqui. Ó. X é igual a f de t e y igual a f de t. O que significa isso? Que os pontos das coordenadas x e y são dados por uma expressão, onde vai aparecer aqui a letra t. Tá? Esse t vai ser, de certa forma, arbitrário. Né? Vamos dar um exemplo aqui.
x igual a t menos 1 e y igual a 2t mais 2. Por incrível que pareça, isso aqui, né, representa uma reta. Tá? Essas duas expressões aqui, essas duas equações, representam uma reta. E são chamadas de equações paramétricas. Paramétricas vem de parâmetro. Parâmetro é a letra T que a gente está usando aqui. Tá? Eu vou adiantar para vocês uma coisa. Esse formato de equações paramétricas é muito usado internamente dentro de um computador, por exemplo, né? Principalmente computadores que trabalham com imagens e formam desenhos. E em jogos, né? Em jogos também, games, também se usa bastante aqueles games, né, que formam, né, inúmeros desenhos na tela, games de ação, etc. Ele vai utilizar muito desses cálculos, por quê? Porque é bem mais rápido para o computador calcular os valores para fazer o desenho, por exemplo, de uma reta que ele precisa desenhar lá na tela. Como é que ele vai fazer? Ele vai atribuir valores à letra T. Que valores, professor? Valores aleatórios, chutados, digamos assim, em bom português, né? Chutados. E ao colocar dentro dessas equações, ele automaticamente já descobre o x e o y dos pontos correspondentes ao desenho que precisa ser feito. Uma questão que tem no livro de vocês, né, para obter as outras formas da equação da reta, podemos determinar dois pontos substituindo os valores de t ou isolar as variáveis t nas equações paramétricas e igualá-las, como neste exemplo aqui. Ele deu as equações paramétricas e está pedindo para a gente obter a equação geral da reta. Está aqui as equações paramétricas. O que eu vou fazer? Posso isolar a variável t, olha, a partir daqui, x igual a 2t menos 3. Se eu isolar o t, ele vai ficar t igual a x mais 3 sobre 2. Eu acho que vocês sabem fazer isso, né? Da mesma forma aqui, olha, eu posso isolar o t, isso aqui é fácil, né? É só passar o t para o outro lado e o y para o lado de cá. Então vai ficar t igual a 1 menos y. Isso, como o t é igual a essa expressão e o t é igual a essa expressão, então é porque essas duas são iguais. Eu posso igualá-las, que foi o que ele fez aqui. Ele pegou o x mais 3 igual a 2, igualou a 1 menos y. Tá? E aqui é só resolver, fazer os cálculos algébricos necessários, a gente acaba chegando na equação geral da reta. Então, você, se puder, você faça os exercícios de 1 a 15 da seção aplicando conhecimentos, tá bom? Agora, como tarefa mínima, aquela que você tem que enviar pelo AVA, eu peço que você faça esses 5 exercícios aqui. O número 6, número 7, número 8, número 9 e número 14. Isso da seção aplicando conhecimentos. Tá bom, gente? Muito obrigado pela sua atenção.